Antes de me apresentar, antes disso, eu quero fazer um alerta e ler uma passagem da Bíblia, né, e apresentar o tema. Antes de falar um pouco de mim, para quem não me conhece, da minha trajetória, alguma coisa assim. E o tema hoje é sobre a saúde mental do casal, né? Eu quero falar em três partes, né? A importância, a desinformação e as melhores evidências. Eu também perguntei para o Douglas quanto tempo eu tinha. Ele não me respondeu, mas eu penso que até a meia-noite, quem, né, vocês todos estiverem à disposição, né? São 3 aulas em uma. Na verdade, são 3 partes, são 3 aulas. Ou em 1 hora também. Eu farei o tempo que for disponível, né? E para falar desse assunto, o ponto de partida que eu quero destacar como um alerta e usar um texto bíblico para comparar, fazer uma analogia, é que quando cada um faz o que parece que é certo, aumenta o risco de que a ajuda que eles tentam oferecer tenha um efeito que a gente não deseja, né? Um efeito que é conhecido como iatrogênico. A palavra incomum e não muito bonita, realmente significam algo ruim, que é não só a ajuda, a intervenção, o tratamento não ter efeito, ou piorar a situação, mas causar problemas que não existiam antes. Então, iatrogênico é a expressão que se usa quando um tratamento causa uma doença, ao invés de ajudar. Não só piora, né, não só deixa de ajudar, mas causa coisas que antes não estavam acontecendo. E para ilustrar isso, como eu sei que a maioria gosta de ler a Bíblia, tem, né, familiaridade com os textos da Bíblia, eu selecionei Juízes, capítulo 17, versículo de 1 a 6, nessa versão, né, que eu acredito que é mais comum para a maioria, que é a NVI, Nova Versão Internacional. Diz o texto, num período dos juízes do, né, povo de Israel, havia um homem chamado Mica, dos montes de Efraim, que disse certa vez à sua mãe: os 13 quilos de prata que lhe foram roubados e pelos quais eu ouvi pronunciar uma maldição, eu a ouvi, na verdade, a prata está comigo, eu a peguei. Disse-lhe sua mãe: o Senhor o abençoe, meu filho. Quando ele devolveu os 13 quilos de prata à mãe, ela disse: consagro solenemente a minha prata ao Senhor, para que o meu filho faça uma imagem esculpida e um ídolo de metal. Eu a devolvo a você. Mas ele devolveu a prata à sua mãe, e ela separou 2,4 kg e os deu a um ourives, né, que ele fez a imagem e o ídolo. E estes foram postos na casa de Mica. Ora, esse homem Mica possuía um santuário, fez um manto sacerdotal e alguns ídolos da família e pôs um dos seus filhos como seu sacerdote. Naquela época, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Esse destaque eu acrescentei, né? Cada um fazia o que lhe parecia certo. Eu quero, com essa analogia, essa comparação, né, enfatizar esse risco que existe, né, quando não há uma referência adequada, né? Então, assim como no período de juízes, né, a falta de referência normativa gera decisões que são baseadas em impressões pessoais, né? E em saúde mental, né, quando a prática, a intervenção, o tratamento, ele não é baseado nas melhores evidências. E aí eu destaquei isso porque também é uma expressão que eu afirmo a vocês que é importante guardar. As melhores evidências, é um termo técnico importante. Quando não se faz, né, um trabalho, uma intervenção baseada nas melhores evidências, aumentam-se os erros, né, tanto na formulação do caso, do entendimento do que é para ser feito, como para fazer planos de ação, né, também escolher o que fazer, que tipo de intervenção, né, seria mais apropriada. Comete-se muito erro. Então, cada um faz o que lhe parece certo,
pode soar até como algo que seria como autonomia, né? Cada um tem autonomia. Só que, em casos de saúde, isso pode significar não só uma qualidade ruim do que a gente oferece, né, da assistência, do serviço, como também um maior risco de danos e prejuízos por muito mais tempo, né? E hoje eu quero mostrar nessa primeira parte, né, sobre a importância do tema da saúde mental do casal, 3 razões, né, para se dar atenção a esse assunto, a esse tema. E faço uma analogia com a história bíblica, com aquele momento de Israel, porque depois dali de Juízes, capítulo 17, nós podemos ler as piores histórias, não da Bíblia, da vida, do mundo, né? Algumas das piores histórias que eu já ouvi na vida, né? Que eu já pude ler. Histórias horríveis, horríveis, assim. E elas terminam com essa expressão, né? Naquele tempo, o povo não, né? Israel não tinha rei, e cada um fazia o que parecia certo. E assim, histórias de terror, né? Algumas bem ruins. Eu duvido que alguém ensinou na escola dominical para as crianças algum dia as histórias que vêm ali no fim de Juízes. Depois, curiosamente, né, no próximo livro da Bíblia, com o profeta Samuel, né, lá pelo capítulo 12, né, já começa a tratar desde o início, mas o capítulo 12, ele fala claramente que o povo pede um rei e que isso foi algo muito ruim que eles fizeram, né? Ou seja, fazia-se muita coisa errada por falta de ter uma autoridade. Só que essa autoridade que eles pediram não era para ser uma pessoa, não era para estar numa pessoa. E aí Samuel lamenta isso, né, reclama, né, e Deus diz para ele ficar tranquilo, porque ele afirma que o povo não está recusando Samuel, o povo está recusando o próprio Deus, que ele sim teria que ser o rei, né, ele de fato era o verdadeiro rei do povo, e o povo queria uma pessoa. Faço essa comparação porque em saúde mental, também, né, para entender como melhor funciona, qual o melhor funcionamento de casais, educação de filhos, família, envelhecimento saudável, o melhor, né, e o objetivo não é encontrar uma pessoa, a pessoa que tem autoridade para falar alguma coisa, né, não, essa expectativa, né, de que alguém devia estar fazendo algo, alguém devia organizar, ou se eu espero que o presbítero, o pastor, né, o pessoal, né, os obreiros, os evangelistas, venha um outro missionário novamente ensinar, dizer o que tem que ser feito, ou esperar que um especialista, né, diga, né, como as coisas têm que ser, seria como que buscar eleger mais uma vez um bezerro de ouro para adorar. É essa a comparação que eu faço, né? Seria continuar vivendo como ovelhas, né, sem pastor, né, perdidas, né, totalmente. Porque a autoridade não pode estar numa pessoa, não está no especialista. Eu enfatizo isso, já disse outras vezes, deve ter gravado no nosso canal, em outros lugares, outras oportunidades. Eu tenho enfatizado que especialista, a opinião de um especialista, tem muito pouco valor, se não nenhum. Na verdade. Há muito especialista dizendo muita bobagem, muita coisa errada, muita coisa ruim, por aí. E eu aproveito esse momento para, então, né, falar da minha trajetória um pouco, né, para me apresentar, como eu disse, que antes faria esse alerta, grande alerta, essa advertência que eu considero muito importante. Porque eu, né, tenho especialização avançada em psicologia da família e intervenção familiar, pela Universidade de Coimbra e também de Lisboa, em Portugal. O meu mestrado eu fiz na Universidade Federal de São Paulo, pesquisando gravidez na adolescência. Recentemente eu terminei outra pós-graduação, que foi em psicologia em terapia cognitivo-comportamental, pelo CBI em Miami, que fica nos Estados Unidos. E a minha primeira pós-graduação foi em saúde mental, com concentração em prevenção à dependência química. Fiz, inclusive, junto com a Monique. A Monique já tinha se formado em teologia pela antiga Faculdade Evangélica do Paraná, em Curitiba, atualmente é a Faculdade Mackenzie do Paraná, onde eu fiz a graduação de psicologia.
E ela entrou nessa pós-graduação, me convidou, e como o meu primeiro trabalho como psicólogo foi justamente como responsável técnico de uma clínica que acolhia adolescentes com problema de drogadição, álcool e tal, eu embarquei nela, né, nessa pós-graduação também. E hoje a Monique é nutricionista, né, ortomolecular, né, se especializa nessa área, e nós trabalhamos juntos pensando na saúde integral da pessoa, né, saúde física e mental. E quando nos conhecemos, nós fazíamos Instituto Bíblico, né, eu fazia um instituto antigo, esse acabou também, que é o Instituto Bíblico Sul do Brasil, em Curitiba, né, com a Igreja de Cristo. E a Monique estudava em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, lá com Álvaro Pestana, né, até hoje o Zanata está lá, ela estudou ali. Foi quando nós nos conhecemos, né, bem simples, né, ela é de Manaus, morava em Campo Grande, e eu de Campinas, sou natural de Campinas, estado de São Paulo, morava em Curitiba, e a gente se encontrou. E, então, esta fala assim de trás para frente um pouco da minha trajetória, né, já tendo enfatizado que a opinião do especialista não vale nada, né, se não for entregue a informação que é baseada nas melhores evidências, né? Esse é o grande alerta que eu quero trazer antes de falar sobre os 3 temas de hoje, e dentro desse primeiro, as três razões para a gente abordar saúde mental do casal. Até aqui, tudo bem? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta sobre mim, minha trajetória, o que eu já falei até aqui, ou levanta alguma dúvida? Alguém gostaria de comentar algo para não falar até meia-noite, só eu, né? Talvez. Pergunta, por favor, poupem um pouco os comentários, né? Mas só uma pergunta aí, alguém tiver. A Monique responde, vou aproveitar que ela está aí. Se for sobre a nossa trajetória. Pelo que eu entendi, você falou a respeito da trajetória e dizer que de nada vale tudo que fizemos, tudo que nos formamos, tudo que achamos que sabemos, se a gente não buscar as melhores evidências. Seria isso? Ótimo, Monique, obrigado, porque você colocou até de um jeito que, para mim, na hora, né, eu pensei não ter deixado claro, mas entendi o que você quis dizer, e acho que pode ser também a primeira impressão para todos, né? Realmente, de nada vale se não entregarmos as melhores evidências. Eu acho que você resumiu muito bem a última frase, quando você começou a dizer, então, se tudo que nós fizemos, nossa trajetória, de nada vale, eu pensei, não, vale muito, gastamos a nossa vida, né? Investimos toda a nossa vida, literalmente, todos os nossos recursos foram investidos nessa nossa trajetória. Até hoje, é o que fazemos. Mas é muito bom, como você resumiu, né? De nada vai valer nada disso. Isso não vai ter valor nenhum se eu não entregar as melhores evidências. Não é a minha opinião que tem peso, independente do que eu passei e fiz, a gente acumulou, isso não, né? Porque com base em qualquer diploma, certificado, qualquer coisa, você não pode sair por aí falando o que você pensa, ideias da sua cabeça. Não. E eu espero hoje mostrar o que são essas melhores evidências e como nós nos certificarmos de que estamos recebendo, estamos buscando e entregando as melhores evidências. E a primeira razão, né, para dar ênfase a esse assunto da saúde mental, eu considero, eu escolhi 3, mas tudo bem, né? Uma delas, bem importante, é o que não vem da minha cabeça, né? Outras pessoas durante décadas têm buscado as informações, e tem autores que vão aparecer aqui nas apresentações, né? Por exemplo, esse Gurman e Burton aqui, já alertavam, né, de que problemas individuais, problemas de saúde mental que as pessoas buscam ajuda, se não forem bem abordados, podem causar problemas para o relacionamento. Eu acho que todo mundo já ouviu, já teve uma experiência, né, de que alguém foi mal aconselhado, né, buscando ajuda de problema individual, quando abriu uma questão de casal, de relacionamento, né? E esses pesquisadores estudaram bastante sobre como psicólogos atuam e conselheiros atuam, né? Mas nós sabemos que isso pode acontecer com o dentista, o médico, qualquer pessoa
qualquer profissional que atende alguém na área de saúde pode dar uma opinião, um conselho, que vai trazer mais problema do que ajudar. A semana termina com dezenas de navios parados no estreito. Eu estou ouvindo um programa de TV, eu acho. Parou, obrigado. Então, e assim, são pessoas que se preocuparam muito em estudar para aperfeiçoar, melhorar o máximo possível de como são a atuação dos profissionais quando chegam a atender pessoas que trazem queixas de relacionamento no meio de um processo que estão buscando ajuda para a saúde mental, né? Um problema, às vezes, de depressão, ansiedade, e no meio do tratamento abre-se questões que trazem problemas que têm a ver com o relacionamento. Outros pesquisadores, esse Dort aqui, o Harris, né, ele pesquisa, é uma referência muito importante, né, de pessoas que trouxeram muitas informações, não porque a opinião dele faz a diferença, mas os achados de Dort. Com licença, quem estiver assistindo um programa, por favor, feche o seu áudio para a gente não ser interrompido. Porque há modelos de intervenções que essas pesquisas nos trouxeram, nos facilitam muito compreender os níveis de como é possível ajudar as pessoas. E eles encontraram, investigando a maneira como um terapeuta responde para o paciente, né, para o seu cliente em algum momento, que realmente pode trazer mensagens implícitas de recomendações para uma separação, para o divórcio, né? Ou deixarem de dar atenção a uma dinâmica familiar, né, no meio de um processo que ele está focado em só ajudar aquele indivíduo. E isso acontece de verdade, isso é possível, né? Se profissionais treinados, que se esforçam para fazer o melhor, né, durante anos, vivem disso e tudo mais, podem causar esses problemas, esses danos, imagina o que a tua mãe pode fazer, né? Imagina o que um pai, um irmão, um amigo, bem intencionado, que ouve a sua queixa e, inadvertidamente, pode dar a entender, ou te motivar, ou trazer uma ideia que torne, né, natural uma decisão, né, sobre o desenvolvimento daquela pessoa que pede ajuda, né, né, de forma inadvertida, pode incentivar, e é isso que eu quis dizer desde o início, né, por exemplo, nesta frase de que diagnósticos especulativos, né, sobre uma pessoa que não está presente, né, quando eu ouço a queixa de sobre o relacionamento dela, né, ou faço qualquer recomendação precipitada para ela resolver o problema dela, pode piorar o desfecho do relacionamento das pessoas e ter esse efeito que eu falei no início, né, iatrogênico. A pessoa vai para buscar ajuda por um problema e acaba a própria ajuda causando o problema. E eu imagino que muitos já ouviram histórias, né, de conselheiros, né, que deram outro rumo para a própria vida ao aconselhar casais ou indivíduos. Ou seja, é muito sério, é arriscado, né? Então, uma primeira razão para dar bastante importância para a questão de saúde mental no relacionamento do casal é que estas questões de saúde do indivíduo, saúde mental individual e do relacionamento, elas têm interfaces que podem coincidir, podem se confundir, e é preciso ter preparo para dar atenção a isso. Por outro lado, também transtornos mentais que não são bem identificados e muito menos tratados, se forem abordados insistentemente como problemas de relacionamento apenas, causarão também um grande problema. Podem causar um efeito danoso, né? Insistir em acompanhar, tentar ajudar um casal, sem avaliar se um ou os dois têm questões de saúde que precisam ser tratadas, e insistir em aconselhamento ou intervenções para tentar ajudar aquela relação a melhorar, pode ser muito desgastante, pode ser frustrante
para ambos e também causar mais problemas. Porque estados emocionais alterados, deprimidos, por exemplo, influenciam com toda certeza a maneira como eu enxergo a vida, a mim mesmo. E se eu olhar para o meu casamento quando eu estou precisando de um tratamento, por exemplo, para depressão, é possível que eu interprete as situações do meu casamento como piores do que realmente são. Porque eu preciso de um tratamento para a minha depressão. Então, isso é bem importante. Então, esse tipo de problema acontece em todo lugar, assim, não é único de uma região ou outra. Estudos assim, grandes, por exemplo, que esses autores aqui, né, esse Breslau, mas um monte de pessoas de várias regiões do mundo, né, observaram que é um risco bem comum em vários contextos, né, seja socioeconômico ou em países diferentes. E se sabe, né, há muitas informações de que problemas psicológicos persistentes, eles estão associados a um resultado de relacionamento pior. Uma mensagem é de que avaliar apenas a relação do casal ou apenas o indivíduo, né, as duas coisas, olhar para o problema apenas como uma questão individual e deixar de avaliar o contexto que aquela pessoa vive na família, no casamento, pode ser muito ruim, não é suficiente, assim como avaliar apenas a relação e não dar atenção para a saúde individual de cada membro do casal. Então, o recomendado é uma avaliação completa e conjunta, né, de várias condições, né, sintomas, qualidade da relação, uso de substâncias, história de vida, uma série de coisas. Então, não é um trabalho simples e rápido, né? Na prática, o que evitar? Sempre evitar tomar partido, claro, né, ouvindo apenas o relato de um dos membros do casal, né, rotular quem não está presente, né, a pessoa ausente, né, como se você já ouvisse a queixa de um membro do casal e já pressupõe saber como é a outra pessoa. Tá? E o que, lógico, evitar sempre qualquer conselho sobre o próprio relacionamento, né, se deve separar, né, em que situação não, e tudo mais, sem avaliação, não se precipitar em nenhum tipo de orientação. Tá? O que deve ser priorizado é ter uma postura de olhar o sistema das relações da pessoa, né? Porque isso acontece sim, né? Sejam homens ou mulheres, né, em processos de acompanhamento, em algum momento pode trazer uma queixa de outro contexto, que não é exatamente a saúde mental individual, e se eu não estiver atento, um gesto meu pode já causar um dano, se eu não tiver uma visão mais do sistema que a pessoa vive. Sempre ideal uma avaliação conjunta, né, das pessoas e um acompanhamento, né, ao longo do tempo. Então, a melhor coisa em intervenções com casais é ter prudência e ter base nas melhores evidências, sempre. Alguém, acho que levantou a mão, Joadson? Eu fiquei curioso, como é que nós, como casal, podemos identificar o momento certo para buscarmos uma orientação? Como é que a gente identifica que estamos precisando de um cuidado por causa da mente, entende? Perfeito, ótima pergunta. Existe, entendeu, né? Sim, Pronto. muito boa pergunta, oportuna e no momento muito adequado. Joadson, eu vou responder no decorrer agora dessa segunda razão, por que dar tanta atenção à saúde mental, né, dentro da relação do casal. E é o meu objetivo esclarecer isso que você perguntou hoje. E a segunda razão tem a ver com a sua pergunta, porque a terapia de casal ela tem focos diferentes. A terapia de casal não é só para tratar da relação do casal, é a própria relação do casal, se trata em atendimentos com o casal, né, isso é mais comum, acho que todo mundo já espera isso, né, quando se trabalha elementos relacionais mesmo que do sofrimento do casal. Porém, tem outras duas formas comuns que se faz também um atendimento com o casal,
seja para tratar o transtorno de um dos parceiros, que pode estar com depressão, ansiedade, agorafobia, alcoolismo, né? São os tipos de transtorno que foram mais bem estudados, de que a terapia com o casal ajuda muito, né? Tem bons resultados. Tratamento de alcoolismo com o casal, quando um dos membros tem o problema do alcoolismo. Tratamento de depressão, quando um dos membros do casal tem o problema, mas o casal vem para a terapia. Essa é uma das razões também para se dar atenção à saúde mental, porque uma das formas de tratá-la já é com o casal, junto. É uma das formas, é uma maneira possível da terapia com os dois juntos. E também porque o transtorno mental de um ou dos dois vai sim ter um impacto na relação, com certeza, né? E porque já é previsível, né, que transtornos de alcoolismo, depressão, né, e conflitos, né, e conflito em geral e o sofrimento conjugal podem piorar, né, com um prognóstico, né, não tratado, se não tratar, e também riscos de recaída depois de tratamento. Ou seja, sempre será necessário fazer uma avaliação completa. E aí, Joadson, essa avaliação deve ser o primeiro passo. Então, quando o casal deve entender que, mas aí eu preciso tratar realmente da questão da saúde mental minha, ou especificamente a minha esposa tem um sofrimento e um transtorno que tem tratamento, precisa ser tratado. Quando o atendimento para o casal prioriza a avaliação inicial, completa, né, do casal e de cada um. Uma avaliação, isso assim, isso tem que acontecer em todo tipo de atendimento, acolhimento, orientação, aconselhamento de casal. O primeiro passo, a avaliação completa, e aí quem se propõe a fazer a intervenção, o tratamento, ou ajudar o casal, tem que ter habilidades, condições, conhecimento, tem que ter condições de fazer essa boa avaliação, ou, no mínimo, fazer talvez a coisa mais importante que ele pode fazer pelo casal, que é não fazer nada. E apenas o devido encaminhamento para o profissional, a pessoa que terá as condições de fazer essa avaliação. Nada se faz sem uma avaliação inicial. Não sei se isso responde, Joadson, que quando o casal, né, deve saber se precisa. Se buscou ajuda, tem que ter avaliação. Se tiver avaliação, vai mostrar. Faz sentido? Lourdinha, de Belo Horizonte, por favor, fique à vontade. Boa noite, irmão. Maravilha, viu? Tudo que você falou é isso aí mesmo. Obrigado. Eu sou solteira, aí eu estou falando assim, né, para eu assim contribuir né, mas aprendendo. Eu também tenho percebido que entre os solteiros é necessário ter um trabalho nas igrejas de Cristo, tipo esse de aconselhamento, para ver principalmente essas questões mentais. Sabe? Antigamente, né, tinham alguns requisitos, eu falo com o pessoal assim, olha, hoje eu colocaria assim, essa análise, essa avaliação mental dentro de um requisito de preparação noivado para chegar ao casamento. Ótima sugestão, ótima ideia, né? Confesso que eu não tinha pensado no contexto do aconselhamento pré-nupcial, né? Antes do casamento, né, para os noivos, mas faz todo sentido, claro. É que eu não lembrei nem desta modalidade, né, de busca do atendimento, agora nesse ano não estava pensando, que é o aconselhamento, né, antes do casamento, porque eu já me deparei com essas situações, mas digo que ao longo desses anos tem sido cada vez mais difícil pessoas, antes de decidirem viver juntas, buscarem um aconselhamento, né? E aí, claro, se vai fazer, tem que ter avaliação da relação e do casal. E aí avaliar cada um individualmente, tem sempre a sessão individual, num processo inicial de avaliação de casal, sempre tem 3 sessões, né? Uma com o casal junto, e aí pode ser noivos, né, pensando em casar, então sempre tem uma sessão com os dois juntos,
entender a demanda deles, o que eles desejam, e também apresentar como é que funciona. E aí fazer os primeiros planos e tal, e depois uma sessão individual com cada um, né? Primeiro com um, depois com o outro, então são 3 sessões, no mínimo, para começar, né? Então, por isso que o trabalho com o casal, ele tem mais investimento, demora mais tempo, né? Tem mais procedimentos, porque são 2 pessoas, então tudo que se faz, nem se faz dobrado, né? Porque no casal, 1 em 1 não é 2, né? Um mais um é no mínimo 3, né? Para quem tem fé e também para quem entende que o relacionamento já é um indivíduo, né? Já é um ente da relação, o relacionamento, né? Então, faz todo sentido pensar em saúde mental do casal, porque muitos estudos, e aqui eu separei referências de estudos que reúnem outros tantos estudos, ou seja, eu busquei o que tinha de mais atual e que reúne muito mais dados, mais confiáveis, mais robustos, não são apenas um estudo, né? Cada um desses estudos eu escolhi, busquei sempre revisões sistemáticas e meta-análises, porque elas reúnem dados de dezenas, centenas, às vezes milhares de estudos. Então, o resultado de cada um desses estudos é o resultado de muito dado, muito mais do que apenas um estudo. E eles confirmam, e mais atuais, assim, tenho visto aqui 2025, 24, até tem artigo 2026, e que a terapia de casal, sim, ela tem sido muito útil para diversos transtornos e também para problemas de doença física. Tem se encontrado resultados muito bons para lidar com doenças crônicas, doenças como câncer, diabetes 2, problemas cardiovasculares e tudo mais. Por quê? Quais são os mecanismos centrais? Apoio ao parceiro, melhorar a comunicação, isso sempre terá em qualquer intervenção com o casal, e a atenção nos impactos, né, na relação que aquela condição de saúde física ou mental vai causar na relação. Então, são mais razões para dar atenção a isso. E a terceira razão é que as próprias terapias de casal, elas tiveram origem, essas terapias baseadas em evidências, né, enfatizo sempre essa expressão, para dar já uma informação a todos, que quando se depararem com ideias sobre que tratamento buscar, ou ouvirem falar de qualquer coisa, ou quiserem saber mais, busquem por aquilo que é considerado a melhor evidência, ou os tratamentos baseados em evidências. Porque é uma expressão técnica que ajuda a gente a identificar o que realmente é melhor para a gente contar, né, consumir, ter aí, obter, buscar ajuda. E as terapias de casais que são baseadas em evidência, porque tem vários modelos de terapias de casal muito antigos, baseados em ideias muito antigas que não foram bem estudadas, não trouxeram dados confiáveis, não se mantiveram, né? Os autores foram fantásticos, morreram com as informações, não fizeram registros de dados, então ficou muito difícil dar continuidade a um monte de modelo aí de terapia de família, e hoje se distorce muito, de família e casal, se distorce muito os conceitos, as intervenções, tá? Então tem muito nome de terapia de intervenção aí que não tem base confiável alguma, mas tem nome de terapias que um dia na história da psicologia fez algum sentido, mas atualmente não, a gente tem, né, clareza de quais são as que são mais confiáveis, e essas mais confiáveis sempre, elas, na maioria delas, vieram de tratamentos que já tinham sido consolidados na clínica e na pesquisa do tratamento individual, né? Então, o que acontece? Boa parte dos aconselhamentos, das boas ideias que se compartilha por aí, quando realmente é boa, pode ter certeza, veio de alguma abordagem da psicologia, o princípio básico, né, de abordagens que já estão consolidadas há décadas. Então, não há como negar ou desconsiderar tudo que já se tem na psicologia do tratamento individual. Seria uma razão para a gente também dar atenção a isso. Alguém mais levantou a mão? Monique. E mais uma pessoa. E o Herculino Eu depois. ia só dizer que tem uma pergunta do Lino no chat. É o Lino. É o Lino. É. Obrigado, Monique. Eu te dei preferência só porque você é a Monique. Mas o Lino pode falar. E aí, Lino? Espero que o Lino ainda esteja aí, né, Lino?
Fala, meu irmão. Onde você está? Eu não te vejo. Qualquer coisa tem a pergunta dele no chat. Ah, tá no chat. Desculpa, Lino, eu que sou... Eu não enxergo o chat aqui, não acho esse lugarzinho que manda uma mensagem. Ah, achei, acho que um ícone aqui. Muito bem, o Herculino, nosso grande amigo Lino. As crises estão geral, a crise está geral na humanidade. Será que existem falsas ideias que ter vida espiritual são suficientes para lidar com as demandas emocionais? Ok. Lino, sim. Pelo que eu entendi, acho que o principal aqui, será que existem falsas ideias, né, que ter vida espiritual é suficiente para com as demandas emocionais? Ótima pergunta, Lino. Na segunda parte, eu preparei assim, coisas para compartilhar, inspirado em coisas que eu vejo que são uma grande desinformação, e é justamente dentro disso que o Lino comentou. Então, só concluindo, Lino, e aí vou entrar nesse assunto que responde, acho que o seu comentário, né, vem de encontro, né? Concluindo a ideia, mais a terceira razão, porque é importante dar atenção à saúde mental do casal. Essas terapias, elas têm origem em tratamentos individuais. Hoje já se tem muita evidência sobre algumas específicas, são baseadas mesmo em evidências, especialmente as cognitivo-comportamentais e focadas nas emoções. Tá? Porque elas evoluíram do princípio, quando foram desenvolvidas individualmente, porque integram aspectos do pensamento, né, da cognição, das emoções, significados e experiências precoces, que inicialmente não se dava tanta ênfase, principalmente na terapia individual, mas elas já se desenvolveram muito mais, dando atenção a esses aspectos, e tem forte sustentação empírica, né, de dados mesmos observados, registrados e comparados estatisticamente, que nos dão segurança para trabalhar esses conceitos, né? Então, em termos gerais, essas abordagens baseadas em evidências, principalmente as cognitivo-comportamentais e baseadas nas emoções, são mais atuais, elas vão ajudar o casal a reduzir o sofrimento na relação, melhorar a comunicação e lidar com padrões de interação disfuncionais, desadaptativos, né, padrões de como eles se relacionam, que se repetem, são padrões, né, que são nocivos, que fazem muito mal, né, o jeitão do casal lidar um com o outro. Então, eles vão intervir nesses aspectos. Isso, que essas são algumas, né, e eu vou falar o nome delas até o final, né, falar um pouco disso, elas vão agir em comum nestas áreas, né, nesses aspectos aqui para melhorar. Com exceção do método Gottman, que não surgiu de uma abordagem específica da psicologia, surgiu de observações com casais, como os casais interagem, justamente, né, iniciadas para identificar esses padrões que diferenciam os casais que são satisfeitos e insatisfeitos, né? Ou seja, o Gottman, John Gottman, ele, junto com um amigo dele, o Bob Levison, admitiram não saber nada sobre casamento, e foram observar para aprender com os casais, porque tem casal que vai bem, tem casal que vai mal, então vamos observar e anotar e vamos aprender e ver essas diferenças e descobrir, né? Não partiram de nenhum pressuposto, nenhuma teoria já de tratamento individual. Então foi construído durante muitas décadas com pesquisa mesmo observacional, de análise de dados fisiológicos do organismo, da reação das pessoas, né, da saúde mesmo física relacionada com o casamento, e clínica, né, sobre a interação e funcionamento dos casais. Sendo assim, o método Gottman, ele se destaca por ter sido desenvolvido a partir de pesquisa científica própria no campo dos casais, das relações de casais, e não uma adaptação, né, de como se faziam os tratamentos individuais. Então, dou destaque ao método Gottman, estão entre as abordagens mais bem reconhecidas, com as melhores evidências atualmente, e tem algo muito especial, porque o modelo Gottman tem uma maneira de ser entregue em grupo. As outras abordagens, elas dependem mais da terapia individual, e essa maneira de entregar o método Gottman não é o método que é entregue, mas os conceitos, né, o modelo da teoria, entregue em grupo, através de um workshop, já está bem testado também, com assim,
um peso de eficácia, tanto quanto até uma terapia individual, uma terapia para o casal, né, específica e não no grupo. Então, o modelo Gottman tem essa característica ainda a mais que eu gosto de destacar. Aqui são as referências, que não são vozes da minha cabeça, né? Isso é importante. Está aqui. Esta apresentação estará disponível no nosso site. Então, se eu clico aqui, eu vou lá para dentro do site e, se você é inscrito e procurar a área VIP de membro inscrito, você vai fazendo o caminhozinho aqui, né, e tenta acessar, se você não tiver logado. Eu vou usar o da Monique, e você pode acessar e entrar na sua área, em que você tem acesso a materiais gratuitos, diversos, seus benefícios gratuitos para inscrito. A partir dessas janelinhas, você tem lá um monte de escala de rastreio, que o Joadson perguntou, e aqui é um exemplo, Joadson, do que as pessoas podem, né, são escalas de rastreio, ou seja, para você fazer como uma triagem a respeito de como está a sua saúde e tal, mental, e eu disponibilizei aqui, tem um aviso importante, né, da limitação das escalas, ou para que elas servem exatamente, e só aqui temos 21 escalas de rastreio para aspectos emocionais, tanto positivos, você pode fazer uma pesquisa dos suas forças de caráter e virtudes das emoções positivas, como também de sintomas, depressão, somático e tudo mais. Tudo isso aqui está gratuito, tem acesso para você desfrutar quando se inscreve em nosso site. E tem outros recursos aqui, tem 2 janelinhas que não funcionam, mas aqui no materiais das lives, ok, eu não liberei para a Monique, por isso que ela não vai poder acessar. Mas eu devia ter usado o meu perfil, mas eu saio com o dela aqui. De qualquer forma, ali é possível acessar esta apresentação, né? Eu acho que é porque justamente nesse navegador, tá, talvez seja, eu não estou com os meus dados, eu realmente não estou, eu não vou entrar aqui, não vou mesmo. E como eu não lembro a senha, claro que não lembro. Mas você vai ter essa apresentação a partir dali. Então, eu já posso, acho que, fechar essa aqui. Dúvidas, comentários até aqui? Essa foi a primeira parte. Até que horas eu posso falar mesmo? Douglas e Elane que estão organizando? Pode ir, meu irmão. Por mim, eu não sei os outros, mas por mim, meia-noite, 1 hora. Não. É só brincadeira, essa coisa de meia-noite. Na verdade, as apresentações estão calculadas para 15 minutos cada uma, né? É que eu me atrasei, me ajeitando aqui né, com a tecnologia, mas em mais meia hora dá para entregar tudo. Pronto, pode ir às meia hora. Meia hora é bom, né, Joás? Ô, Luiz, só uma pergunta. Como é que nós temos acesso a essas informações que você apresentou? Acessando o nosso site, e aí eu vou tentar dar o exemplo realmente acessando. Pronto, depois você disponibiliza o link no grupo lá, né? Isso. Pronto. Então tá. Aí eu ia abrir lá por dentro mesmo do nosso site para mostrar que funciona, mas eu vou abrir a próxima parte, né, que tem a ver com a pergunta do Lino, né? Só para o Lino ficar aí. E eu pergunto se vocês podem ver, a imagem já chegou aí, né? A TCC, né, Terapia Cognitivo Comportamental, e a fé cristã, perigo da desinformação, né? Eu preparei um olhar para os líderes religiosos e público em geral sobre a terapia cognitivo-comportamental. E é isso que eu digo que foi baseado numa pessoa específica que tem um canal na internet que presta um desserviço para a sociedade, para a humanidade, para o reino de Deus, para todo mundo. Porque o sujeito tem algumas observações que eu, lamentavelmente, imagino, pode ser comum para muitos de nós, claro, mas eu acho importante, então, abordar para esclarecer e facilitar a nossa vida, evitar sofrimento,
e eu vejo na prática acontecendo, eu acompanho e tenho que lidar por conta dessa desinformação, de ideias distorcidas, e infelizmente, como eu vi nesse canal, essa pessoa faz muito isso, então a causa de vida da pessoa é dizer essas coisas absurdas aqui, como por exemplo, ver o sofrimento como uma fraqueza espiritual, né? Então, eu achei esse é o grande... Então, não é só uma questão de teoria, não é só uma discussão de ideias, né? E aí acho que o Lino comentou tem a ver com isso, porque ela acaba afetando a decisão das pessoas de buscarem ajuda, né? Uma das poucas vezes, eu não gosto nem muito de ficar assistindo, né? Mas às vezes eu vejo, porque eu preciso estar informado sobre o que está atrapalhando, né? Por aí a vida das pessoas, porque elas sofrem tanto. Quando eu vi que a pessoa deixou vários comentários, ela fez séries de episódios enfatizando que a psicologia era anticristã, antibíblica, que era uma coisa ateísta por natureza, essa coisa toda, assim, né? E essa questão de fraqueza espiritual quando você está com problemas, está doente, né? E eu li alguns comentários desse vídeo, que a pessoa fica, tem muitos que ela fala sobre isso, de pessoas dizendo, olha que maravilha que o pastor, ele se autotitula pastor, nem sei se é como é, não entro nisso, né? Mas meu filho, falam que tem autismo e queriam e tal, que eu fosse levar para avaliar, e eu não vou, ainda bem que você disse isso, né? A pessoa concordando com aquelas ideias desse suposto, não sei, se auto-intitula pastor aí, a pessoa ia deixar de procurar avaliação, tratamento, cuidado para o filho, para a criança. E é um perigo tão grande, porque em caso de autismo, quanto mais rápido puder diagnosticar, fazer um bom plano de tratamento, a pessoa pode ter ganhos no desenvolvimento maravilhosos, só que tem uma janela de oportunidade para esse desenvolvimento, que se não for aproveitada numa fase do desenvolvimento da criança, ela perde a fala, perde aspectos da interação social, e aí é um dano para o resto da vida, e é horrível, é um mal muito grande que pode acontecer na vida das pessoas, informações distorcidas. Então, alguns, né, vou colocar pregadores, porque eu ouvi na fala desse sujeito, né, vou assim chamá-lo, né, enfatizando o caráter ateísta da terapia cognitivo-comportamental, da TCC, contra a fé. E aí, muita gente vai evitar buscar ajuda, né, quando associa isso, né, o tratamento psicológico à falta de fé, e eu pergunto, né, será que, né, rejeitar uma ferramenta, né, uma estratégia, um tratamento útil, que tem provas de utilidade, só porque ele não surgiu no meio da igreja, né, de cristãos, né, surge lá no ambiente secular, isso deve ser rejeitado, né, porque secular não é o mesmo que antibíblico. Acho que basta ver o que significam as palavras, fica claro para a gente. E essa discussão vai ter que sair desse clima de tensão, de medo, né? E ser tratada de forma mais séria, mais tranquila, né? Com discernimento, né? Tanto por cristãos, por clínicos, por psicólogos e por pastores, e quem ensina, né, a Bíblia, tem que tratar isso de uma forma séria, né? E de uma maneira muito simples, resumida, né? Trazendo o que é a terapia cognitivo-comportamental. E ela é muito simples, é baseada numa ideia, assim, praticamente de senso comum e milenar, assim, um conceito muito simples, né? Que envolve o princípio de que o que eu penso, as minhas interpretações, crenças e leituras que eu faço automática dos eventos da vida, elas vão moldar, influenciar a minha experiência emocional. Meu estado emocional ele pode ser alterado de acordo com a maneira como eu penso a respeito de algo que acontece. Muito óbvio isso, né? Então, e o que eu sinto, né, pensamentos vão influenciar minhas emoções e podem ser intensas, né? É isso que vai trazer o medo, a tristeza, a culpa, né? Ou o próprio alívio, dependendo de como eu estou pensando, né? Vai influenciar o que eu sinto e, consequentemente, o modo como eu vou agir. Comportamentos de fuga, de evitação, né? Ou de confronto, de enfrentamento do sofrimento, podem ser mantidos, né? Ou, né, podem reduzir o sofrimento. Então, são pesquisadores aqui, Beck, a Judith, filha do Aaron Beck, o Hoffman aqui em 2012 fez uma ampla revisão, destacam o funcionamento, né, dessa teoria, que é muito simples, e justamente por ser simples que ela funciona tão bem, né, porque um princípio da ciência é que quando se tem muitas teorias que explicam a mesma coisa, a mais simples é a melhor, né, é um princípio de economia, né, para que vamos complicar aquilo que dá
para se utilizar muito bem, de uma maneira simples de compreender. Então, eu acredito que não é estranho para ninguém, né, a partir de alguma reflexão, de lembrar, a gente vai perceber que a vida funciona assim, né, pensamentos, né, influenciando estados emocionais e nossos comportamentos e gerando novos eventos. Então, a ideia central é que mudar pensamentos, às vezes distorcidos, equivocados, né, ou com pouca informação, ajuda a mudar os estados emocionais e, consequentemente, os nossos comportamentos. TCC, terapia cognitivo-comportamental, não é religião, né? E esse sujeito desse canal, ele enfatiza que é, né? Impressionante. Ela é uma ferramenta psicológica, né, que pode ser utilizada com discernimento, né? Ou seja, no dia a dia, de forma prática, né? E compreender essa ligação entre como eu penso, sinto e ajo, né? Pode me ajudar a perceber ciclos repetitivos na minha vida que me fazem mal. Por exemplo, né, um pensamento automático numa dada situação de que eu vou fracassar pode aumentar a minha ansiedade e eu evito entrar naquela situação, né? Desde criança, na infância, qualquer situação do dia a dia, né? Qualquer coisa. Pensemos numa situação da criança para brincar, praticar um esporte, né? Pensou que não vai conseguir, pode dar ansiedade e eu nem entro na jogada, nem entro na brincadeira, nem testo, nem participo, né? E deixo de aprender, deixo de desfrutar, consequentemente minha saúde eu vou perdendo com a qualidade de vida, evitando situações que poderiam ser importantes no meu desenvolvimento. Então, distorções no pensamento, que é um foco da terapia cognitivo-comportamental, ajudar a pessoa a perceber, dar nomes a essas coisas, quando se pratica na identificação desses padrões de catastrofização, né, quando é automático ter um pensamento catastrófico, né, que vai ser pior do que realmente é, leitura mental, quando eu acho que eu sei o que o outro está pensando, generalização, tudo na minha vida está indo mal, ou tudo ou nada, né, onde eu interpreto que algo só pode ser totalmente bom ou totalmente ruim, né, é típico da adolescência, né, ter esse pensamento dicotômico, né, ou tudo ou nada, 880, né, são habilidades, são conhecimentos, informações, né, tem no mínimo umas 18 categorias de distorções cognitivas, de pensamentos, que no processo da terapia ajudam as pessoas a manejarem, a regularem suas emoções e planejarem melhor seus comportamentos, né. Então, pergunta-chave, né, isso é fato ou é uma interpretação, né? Eu aprendo a perceber isso. Então, checar evidências. E é um movimento emocional no mundo inteiro há décadas, né? Assim, ela é considerada padrão ouro, né? Ou tratamento de primeira escolha para diversas, ótimas evidências, temos de estudos. Esse que eu encontrei em 2025 é um estudo muito grande, reunindo, como eu disse, no início, né, os milhares de dados, confirmando mais uma o melhor tratamento, comprovadamente, né, ou, assim, o que temos de melhor evidência. Ou terapia cognitivo-comportamental mais clássica, ou as derivadas mais atuais, específicas para certos transtornos, mas que partem dos mesmos princípios que eu expliquei agora há pouco. Né? Ou, ora, enfatizando mais o aspecto emocional, de mudança emocional, ou de mudança do pensamento, ou de intervenção comportamental mesmo. É padrão ouro para a maioria, assim, depressão, começa com terapia cognitivo-comportamental, dependendo do quadro, medicação junto, mas desde a década de 70, né, Aaron Beck, que um dos primeiros pesquisadores, não foi inventado por ele, mas muita gente, né, desenvolveu a abordagem, já encontrava melhores resultados do que com medicação. Então, é muito confiável. Para ansiedades, em geral, crises e doenças, né, como eu falei, as dores físicas, também há fortes evidências em muito informações mostrando, que a mensagem é simples: olha, terapia cognitivo-comportamental, TCC, não é uma moda, né? É uma abordagem consolidada na prática clínica há décadas, ok? Agora, de serviço para a sociedade,
né? E principalmente para o meio cristão, porque é uma pessoa que se diz pastor, e você vê lá ele com 3 mil seguidores, com muita gente que tem fé, né, e tal, e aí acaba concordando, né? E eu selecionei críticas típicas, né, ou dele, ou de outros, que às vezes a gente ouve. Uma comum é dizer que é ateísta por definição, né? A psicologia como um todo, ou vou falar da TCC porque é a que importa, né? É a que melhor evidência tem, então é a que mais importa. E onde está a confusão é porque, de fato, ela foi desenvolvida em um ambiente naturalista, que não, né, prega nenhuma confissão de fé. Um ambiente de teste, de análise, resultado, né, de avaliação, intervenção, vamos ver se resolveu ou não, totalmente, igual toda a ciência. Mas isso não significa que o conteúdo que é produzido nesse ambiente é obrigatoriamente anti-religião, né? Origem secular por si só não prova que é incompatível, né, moral ou teologicamente falando, né? Intervenções religiosas, e um autor, o McMinn, aqui em 2011, escreveu um livro e tal, ele afirma que ela, mesmo o aconselhamento religioso, né, ela vai funcionar muito melhor quando ela é baseada ou ancorada no primeiro passo, uma boa avaliação, né, psicológica mais precisa. E aí sim, faça o aconselhamento, mas é preciso primeiro a compreensão da pessoa, da vida da pessoa, quem é aquele indivíduo, né, a compreensão das suas dores, suas forças, suas características positivas, né, que podem ser úteis, inclusive na superação daquele problema. Então, primeiro, uma boa avaliação, use essas estratégias todas que já se tem bem desenvolvidas, e aí sim, né, cabe e vai bem melhor qualquer tipo de orientação, aconselhamento religioso. Então, analogia importante é a gente comparar com qualquer aspecto da medicina, né, atual, moderna, né, remédios em geral, ou tecnologia. Então, a gente tem que jogar fora tudo isso, né, porque são recursos que também foram desenvolvidos da mesma forma que a terapia cognitivo-comportamental tem sido aperfeiçoada e desenvolvida. Não falo de outras abordagens da psicologia, como eu digo, tem que ser as baseadas em evidências porque seguem o mesmo caminho que uma medicação é desenvolvida. Então, se confiamos em tomar remédio para dor, né, ou para qualquer outra coisa, inflamação, né, infecção, se fazemos tratamento para tanta, né, ou confiamos na tecnologia, não deixamos de usar, então, por que não reconhecer que esse conhecimento, que tem provas de evidências que funciona, que ajuda, que alivia o sofrimento, não pode ser recebido como parte dessa graça, né, da criação e da bondade de Deus, né, a graça compartilhada, né, essa ideia. Então, em estudos, esse Johnson aqui aponta, faz essa relação, né, que Deus, para quem crê, tem fé, sempre permitiu que a humanidade tivesse boas coisas, né, tivessem soluções para os seus problemas, né. Eu não imagino que, quando Jesus Cristo vivia, ele deixou de usar objetos, recursos, mecanismos e coisas que foram desenvolvidas na época, no seu tempo, né. Nunca ouvi falar que se rejeitou usar o correio do Império Romano, ou as estradas, ou as ferramentas que não foram desenvolvidas especificamente por pessoas do povo de Deus. Né? Não, isso aqui não foi, né? A faca não foi o povo de Deus que inventou, então a gente não vai usar faca, né? Por favor, não é assim que funciona. Então, outra crítica é dizer que a TCC é só pensamento positivo, né? Que ela anula qualquer problema, né? Não é assim que funciona, porque a base da TCC não é dizer que devemos ter pensamento positivo de que as coisas vão dar certo e tudo bem. Não é assim. É um processo de justamente reconhecer o mais próximo possível da realidade e testar evidências, situações, e interpretá-las de maneira mais realista. Né? Não é um otimismo banal, né, barato. E não nega emoções legítimas de sofrimento, tristeza, medo, culpa, né? Eles são acolhidos sem nenhum tipo de romantização, né, a respeito dessas coisas, né, e também nem exagerados. Né? Não simples raciocínio sobre a probabilidade das coisas como a gente usa em qualquer área da vida, né? A gente busca um raciocínio parecido para qualquer tratamento. Então, uma diferença grande do que seria uma positiva ajuda, não é um simples posicionamento, né? Pense que vai dar certo, né? Não é isso. O que na terapia se faz é analisar as evidências para ver o que realmente faz sentido.
Então, a TCC, né, e fé caminham juntas, né, o tempo todo, né, porque mantém-se a mesma estrutura clínica, você integra e preserva, assim, o foco nessa relação entre a maneira como eu penso, eu sinto, me comporto, né, mesmo quando eu abordo a experiência da pessoa dentro do contexto dela, das coisas que ela pensa, que ela sente e que ela faz, né, que ela acredita, que ela pratica, da forma como ela se relaciona no seu contexto religioso, né, de fé, de espiritualidade. Então, inclui a fé do paciente, sim, né, pode integrar práticas como oração, leituras bíblicas, práticas devocionais, convívio com a comunidade, apoio da própria comunidade. Então, há estudos mostrando como integrar isso numa prática clínica bem feita, baseada em evidências científicas que incorporam, aceitam e são muito bem-vindas todos os conceitos espirituais e de religião de cada pessoa, né? Não há. Então, a fé entra como um recurso muito importante e significativo para quem deseja alinhar, né, esse conhecimento, né, que traz saúde com as suas crenças, né, não só de vida, mas de espiritualidade. Então, não precisa excluir, né, da clínica, né, quando o paciente deseja tratar das suas questões com o seu contexto também espiritual, né, integrar isso de forma bem responsável. Então, algumas ideias, né, fundamentos bíblicos, teológicos, que não invalidam o uso da ciência, né? A ideia de graça comum, né, a ideia de que Deus distribui dons, benefícios, né, como está escrito, que ele faz o sol brilhar sobre todos, né, os que o adoram e os que não o adoram, né. Então, a bênção para todos, né, e dentre elas, as maneiras de lidar com dificuldades na vida, né. Então, sempre serão usados meios humanos para trazer benefícios, né, sejam médicos, remédios, conselhos, né. Então, a rotina da estrutura do funcionamento da sociedade também pode ser benéfico, né? Ninguém nega a ajuda do guarda de trânsito, da polícia, do bombeiro, assim, são estruturas da sociedade que podem servir ao benefício do reino também, para todos, né? Então, a analogia com a medicina, né? Ninguém vai descartar tudo, né? Ou seja, né? Deus salva, questões espirituais, ok? E a terapia cognitivo-comportamental pode ser um meio para aliviar sintomas que também atrapalham a vida espiritual, se eu não tratar, né? Então, coincide e não há confronto, né? Não confunda pecado com transtorno, né? Na dimensão espiritual, né, ao pecado, incredulidade, rebeldia, pertence ao campo moral da espiritualidade. Trata-se desta forma, né? E, para isso, né, a questão do pecado, para tratá-la no campo da espiritualidade, ela exige o crer no Evangelho, o arrepender-se, decidir se batizar, né, a conversão, aprender os ensinos de Jesus e manter o relacionamento com a comunidade. Então, trata-se pecado neste contexto, né? Na dimensão clínica, depressão, ansiedade, trauma, exaustão, né, uma série de problemas envolvem a fragilidade da condição humana, né, do organismo humano, da vida humana, da realidade debaixo do sol, né, como está no Eclesiastes. Então, a TCC, a terapia cognitivo-comportamental, ela pode ajudar a organizar pensamentos, processos emocionais, autorregulação e comportamentos que vão reduzir sintomas, né? Então, que nada contradizem o que você quiser tratar na dimensão espiritual. Então, igreja e clínica não precisam competir, né? A igreja não se... A terapia colabora com cuidado integral físico, né, biopsicossocial, né, biológico, psicológico, social e espiritual, devidamente admitido, né? Devidamente compartilhado. Lourdinha de BH, tem mais uma pergunta? Glória a Deus, Deus seja louvado. Eu ia citar isso aí, olha, não confundir pecado com transtorno. Por graça e misericórdia, né? Eu tive uma experiência, assim, de ouvir uma irmã, né? No passado foi casada e não era mais, né? Estava divorciada. E a história dela, depois que eu entendi, tinha muito isso, sabe? Ela tinha transtorno que a levava ao pecado, mas pelo que eu entendi da história, não tiveram o conhecimento, tanto o esposo, na época, eu vou falar a igreja assim, né? Porque faziam parte de congregação, né? E assim, e aí ver que realmente tinha um transtorno. Então, essa questão aí eu já comprovei ela na prática, assim, nesse caso dentro, né, da igreja,
e também com pessoas fora, né? Então, é muito importante. E, às vezes, eu fico pensando também, será que não nos falta um verdadeiro conhecimento de tudo isso que você está abordando, né? Sobre essas áreas humanas aí, a psicologia aí no caso, a psiquiatria, né? Para a gente, assim, talvez a gente tá com esse pensamento lá externo também, né? Que é tudo contrário à palavra de Deus, né? E nós estamos deixando de usar a ciência, que é criação de Deus, para fazer a diferença, curar, ajudar pessoas. E também gostei muito da parte que você falou, que você fica vendo vídeos que fazem um desfavor para a sociedade, para você fazer a diferença. Eu também tenho essa linha de raciocínio, porque não adianta a gente... igual Paulo em Atenas, né? Paulo foi numa cidade idólatra, e lá ele teve a oportunidade, né, de pregar o evangelho usando a idolatria. Aí, neste caso, é o que você está fazendo muito bem. Pega os vídeos e começa a desmistificar o que está sendo ensinado de forma incorreta. E, às vezes, as pessoas estão deixando de ser ajudadas por ignorância. Muito obrigada. Perfeito. Obrigado, Lugiane, pela participação, comentário, saber como é que está chegando para você, o que eu estou compartilhando, e saber que você tem essa busca, esse olhar. Muito obrigado por compartilhar. E eu tenho a ver com, acho que já avancei nessa imagem, né, do que na prática, né, uma aplicação para isso, para as pessoas no contexto, né, todos podem fazer. Primeira coisa, evitar as generalizações, né, do tipo de que a psicologia é antibíblica, né, isso vai fechar as portas, né, para quem já está sofrendo, fazer os devidos encaminhamentos, né, assim, né, estimular que a pessoa busque uma avaliação séria, né, se possível, com alguém que já conhece a fé dela, ok, mas é um mito buscar ou contar apenas com um psicólogo que tem a mesma convicção de fé que você tem. Eu enfatizo isso, né, embora eu compreenda, algumas pessoas me procuram por características específicas, mas eu tenho que ser sincero e dizer que o profissional com um bom conhecimento científico, né, e técnico, e que segue a conduta ética que está no próprio código do exercício da profissão, ele vai respeitar a fé e o contexto e a vida e todo o posicionamento das pessoas, vai trabalhar em cima disso. Ele não tem razão nenhuma para contrapor a isso, né? E buscar materiais confiáveis, né? Então, ou seja, profissionais de conduta ética correta e também professores, né, sobre a Bíblia, de religião, que tem uma linguagem mais responsável, né, ao invés de usar coisas que vão atrapalhar, né? Então, apresentar a TCC como uma ferramenta técnica que pode ser utilizada à luz das escrituras. Enfim, terapia cognitivo comportamental e fé são complementares, né? Não há base bíblica ou lógica para dizer que a TCC é inimiga da fé. Então, a questão mais útil, é como usá-la com discernimento, né, em submissão às escrituras, à sua fé, né, com respeito à fé de cada pessoa, né, e um cuidado integral, né, de pessoas que Deus ama, né, esse respeito aí. Ok? Referências mais aqui. Outra pessoa levantou a mão. O Joadson. Deixa eu tentar abrir um pouco aqui. Esquentando. Meu irmão, eu só queria comentar rapidinho que depois eu vou querer, com você mesmo pessoalmente, ter mais informação sobre seu trabalho, porque como professor da Bíblia, eu recebo muitas mensagens, ligações de pessoas pedindo ajuda, e muitas das vezes essa ajuda eu consigo identificar que é uma necessidade de cura emocional. E eu não tenho competência suficiente para dar, como você mesmo falou, para dar conselhos adequados a determinadas situações. E eu consigo identificar isso quando é um problema emocional sério, às vezes até mental, né, transtornos. Aí eu gostaria de conversar com você para eu entender bem como é seu serviço, porque eu já indico você. Entende? Tá, ok. Eu compreendo o que você disse, Joadson, e a tua fala já demonstra sabedoria, conhecimento, discernimento das coisas, e você já, muito provavelmente, já está fazendo a melhor coisa, como eu disse no início, né, que é assumindo essa limitação, até às vezes por questões legais mesmo, né, não são todas as pessoas que podem usar todos os instrumentos para fazer um bom processo de avaliação, e você quando percebe, né, e essa sensibilidade sua é muito importante, essa nuance de que, puxa, a pessoa precisa de uma ajuda a mais.
E, via de regra, não é necessário nem esperar para será que tem algum problema. Já parte na largada, do início, né, se vamos nos propor ajudar alguém, já vamos compartilhar caminhos para ela fazer a avaliação. Olha, primeiro faça a avaliação. No nosso site eu mostrei o caminho, você faz lá triagens, né, rastreios gratuitos com as melhores escalas, né, escalas que são validadas, desenvolvidas e traduzidas para o Brasil, algumas delas eu mesmo traduzi, com autorização da Associação Americana de Psiquiatria, da APA, para o português, para disponibilizar no site. Fora aquelas 21, tem outras 30 que eu uso aí no trabalho, no decorrer dos acompanhamentos, poderiam estar lá disponíveis, mas eu acho mais interessante no contexto de um acompanhamento quando já está caminhando. Aquelas lá eu disponibilizo ali, porque qualquer pessoa pode usar. Então, Joadson, você mesmo pode usar ali quando quiser, né? Quem se inscreve no site vai ter acesso àquela página gratuita. E recomendar que as pessoas usem também, se inscrevam lá e vão usando, é gratuito. O resultado, quando você responde aquela escala, já chega no seu e-mail, né? Talvez isso que eu não tenha enfatizado antes, que o que a gente tem ali de escala disponível, você recebe no seu e-mail o resultado, que é de uma plataforma, alguns, outros são do nosso próprio site, que vai mandar o resumo para você, e eu também recebo, no meu banco de dados fica ali. Você pode pegar aquele resultado e consultar quem você quiser, o profissional da sua melhor escolha, né? Então, assim, é antiético eu me recomendar, mas aceito quem me procura e me recomenda, eu agradeço. Claro, obviamente, mas eu terei também esses resultados, e caso a pessoa quiser me consultar, eu já tenho ali alguma informação para dialogar com ela, com aquilo que ela mesma recebeu também. Então, eu sempre encaminho antes do primeiro encontro com a pessoa, vários instrumentos para quando a gente chega na sessão, geralmente eu faço a primeira com 1h30, né, eu procuro fazer a avaliação, a coisa, acho, mais importante ali para começar, a gente já tem bastante informação, né, e a própria pessoa já tem uma visão de como ela está. E uma avaliação, eu até indico, olha, psicoeducação, um curso, um grupo, já vai ajudar, nem todo mundo precisa de terapia, né, em qualquer momento da vida, alguns vou ter que dizer, olha, precisam de tratamento, e outros podem voltar a buscar as fontes que estavam buscando num aconselhamento, porque não tem um quadro de tratamento específico necessário naquele momento da vida, né? Então, acho que isso ajuda aí. Joadson, Monique? Eu ia dizer... Já Ei, deu 9h30. Ei, Já deu Elane, 9h30. eu ia dizer... Joadson pode até na sua casa, tomar um café, né? Nosso Conversar vizinho. pessoalmente. Olha aí, Elane. Herculino escreveu, a TCC traz ressignificados mais claros ao indivíduo, os quais a forma litúrgica ainda está nebulosa. Bom, pode ser, Lino. A TCC, então, vai trabalhar com essa forma como as pessoas pensam, e é tudo muito individual, muito característico de cada pessoa, a forma como ela pensa, né, e, inclusive, interpreta, sejam conhecimentos religiosos, espirituais, né, aquilo que tem significado para ela. E, claro, né, aprender quando aquilo tem sentido, faz bem para a saúde, ou ela mesma pode decidir, né, como mudar, né, a forma de pensar e responder. Como íamos até 9h30, já deu 9h30, eu abri aqui, né, o que seria uma parte final, eu só gostaria de mostrar e apontar a direção das melhores evidências nesse campo da saúde mental e do casal, né? Tem, sim, assim, 5 nomes de abordagens que podemos ter mais confiança, né? Então, mas eu já falei bastante disso, que a terapia, né, de casal baseada em evidências, ela traz vantagens e tem sido muito bem estudada, né? E elas têm alguns padrões comuns entre elas. Então, vou falar de 5 modelos principais, e as características desses modelos, né? Um deles é essa terapia comportamental de casal mais tradicional, que tem uma característica, ela usa trocas comportamentais, reforço positivo, resolução de problemas, que são estratégias muito comuns entre os conselheiros que vieram dos Estados Unidos. E aí os brasileiros aprenderam com eles, e muito do que é reproduzido entre conselheiros no Brasil tem a ver com o que eles ensinaram, alguns missionários, né? Porque eles aprenderam isso lá nos institutos deles, ou na cultura americana, porque essa terapia comportamental ela é a base do funcionamento da educação dos Estados Unidos inteira, no país inteiro, tá? É um estilo de viver, é um estilo de... o marketing, o mercado, a cultura, a educação, tudo funciona
né, com esse conhecimento, com essa maneira e dentro das relações de casais, a terapia de casal vai seguir essa lógica. Então, tem muito de troca comportamental, reforço positivo, né, que se usa muito na educação. Nos Estados Unidos esse modelo é fantástico, o tratamento também no autismo, em várias condições, e as técnicas e estratégias de resolução de conflitos. É característica marcante da terapia de casal comportamental mais tradicional. A terapia cognitiva comportamental, ela acrescenta a reestruturação cognitiva, né, de crenças, de interpretações, que não é dada tanta ênfase na primeira. Então, mas há revisões até hoje, bem recentes, que mostram o quanto estas abordagens são valiosas, né, e têm resultados. O que mais recentemente, né, foi desenvolvido e acrescentado é uma ênfase também nas emoções, tanto da terapia individual como para de casal. E esta terapia, né, a terapia focada nas emoções para casal, da Johnson, faleceu recentemente, alcançou muito bons resultados. Então tem assim ensaios clínicos com provas de eficácia muito boas, né? Então é também uma dessas 5, né, tá, talvez em terceiro lugar, mais respeitadas maneiras de intervir. Alguns vão afirmar que a padrão ouro hoje seria a terapia comportamental integrativa de casal, porque ela vai além um pouco da tradicional comportamental, porque combina estratégias de mudanças de aceitação emocional, que são terapias mais recentes. Mas todas elas vêm de terapias individuais já bem desenvolvidas. O método Gottman, como eu já disse no início, por isso não vou me ater muito aqui, né? Então estou mostrando as direções dos nomes de terapias que vocês podem reconhecer, aprender mais ou confiar quando buscarem informações ou ajuda. Como eu já disse, foi desenvolvido exclusivamente, assim, especificamente para entender casais. Não é que era uma terapia individual que foi adaptada e, né, trazida para o contexto de atender o casal junto com os mesmos conhecimentos. Embora todas as outras, né, elas têm até mais evidências do que o método Gottman, porque ele tem sido consolidado de forma mais recente. Mas tem estudos de 2021, acho que de 23 ou 4 ou 24, de comparação da terapia comportamental cognitiva para casal e do método Gottman com o mesmo efeito, e com um grupo até relativamente grande. Eu li um artigo lá no Irã, uma pesquisa realizada no Irã, com casais de classe média do Irã, que submeteram e compararam, né, casais receberam os 2 tipos de intervenções e o resultado foi equiparado. Então, o método Gottman cresce muito, ele só não tem tantas as evidências, porque ele, inclusive, é mais recente mesmo, né? Então, ele é particularmente reconhecido em comparação às outras, porque são intervenções práticas, tem muito de psicoeducação, né? Então, o casal aprende muita coisa para colocar em prática, então, é mais tranquilo, inclusive, né? O workshop que é oferecido dentro do modelo Gottman, como eu disse antes, há estudos mostrando o impacto tanto quanto terapia convencional para casal, aquelas que têm um ótimo reconhecimento, né? Porque ajuda o casal né, com conhecimentos fantásticos para aplicar na vida. Então, a evidência mostra isso, né, que essas revisões, né, indicam uma grande eficácia, grande utilidade destas terapias, e vou dizer, não outras, e tenho que enfatizar, porque há muitos nomes, muitas formas de abordagens aí com nomes que não têm essas evidências. Cada uma delas dá ênfase num aspecto diferente, mas muito importante, e a gente poderia considerar que todos eles ajudam os casais. Então, como eu disse, nem todo mundo precisa de terapia. Uma boa prevenção é nós aprendemos, psicoeducação sempre vai estar presente em todo tipo de terapia, uma boa terapia tem psicoeducação. Então, se a gente faz cursos, lê livros, assiste palestras, ou contrata um profissional para aprender, melhorar suas habilidades, aprender muitas coisas, e aprender esses conteúdos que cada uma dessas enfatiza, ótimo, ótimo. Se alguém gosta de difundir informações sobre o funcionamento de casal, sobre o casamento, quer ajudar, então estude estas abordagens e compartilhe estas informações. Evite conhecimentos aleatórios, ideias que, né, parecem legais, boas, porque pode ser ruim, né? Não dá para a gente apoiar, não é o melhor, mas pelo menos está fazendo alguma coisa pelos casais, ou está tentando ajudar. Não, é mentira, isso não é válido, porque se não é com base nas melhores evidências, de estudos feitos em décadas e com muitos dados, nós não temos segurança, não temos como nem saber se realmente foi aquilo que você fez que ajudou, e também nada garante que o que piorou não foi justamente a tentativa de ajudar, né? Então,
é muito arriscado. Não se faz isso, né? Tentando concluir, eu lembro que já vi acidentes em muitas situações, mas eu nunca parei numa rua ou estrada que eu vi um acidente, né, e a pessoa lá precisando de ajuda, fui até a pessoa acidentada e tentei resolver, ajudar, pegar na pessoa, né, a pessoa caiu, machucou lá, tá com acidente, como é que você tá? Não, fica quietinho aí que o socorro vai chegar, né, não se mexe. Né? A pessoa falou, tô doendo nas costas, né, ou a minha perna, falei, já sei, já tive dor nas costas, espera aqui que eu já vou resolver. Ninguém faz isso, não se pode fazer uma coisa dessa. Nem um médico que chega na hora de uma situação crítica, ruim, né, sofrimento da pessoa, chega fazendo alguma coisa, nem ele faz isso, nem um especialista lá em traumas vai socorrer a pessoa ali na rua fazendo uma intervenção sem antes avaliar. Né? Então, por que na área de casal, né, e aí eu vou usar uma expressão bem generalizada, né, todo mundo acha que sabe que tem algo para dizer, né? Porque na área de casal, criação de filhos, né, funcionamento de família, todo mundo tem bons conselhos, todo mundo, né, muita gente, né, olha, não é assim que funciona, porque nós podemos estragar, podemos fazer mal mesmo. Nós, profissionais, podemos fazer isso. Então, o meu trabalho inclui o esforço de tentar não ser iatrogênico, né, e acontece isso. Né? Às vezes, a tentativa de tratar piorou a situação da pessoa, só que como profissional, eu tenho que dar conta disso, reverter a situação, procurar exatamente qual é a melhor intervenção, que ela foi equivocada, errou, ou surgiu um outro quadro, uma intercorrência que surpreendeu a todos, né? Nem a pessoa trouxe lá uma informação, uma queixa específica, escapou ali no processo de avaliação inicial, ou realmente aconteceram coisas que trouxeram novos elementos que precisam ser identificados no processo. Então, é muito sério tentar fazer coisas, né? Então, aponto nestas direções, esses nomes, né, destas abordagens aqui, né? Então, as mais defensáveis, né, cientificamente para casais são terapia comportamental para casal tradicional, terapia cognitivo-comportamental para casal, a terapia com base nas emoções, aqui no fato é uma só, e a integrativa comportamental e o modelo gótico, né? Então, há evidências robustas e sólidas para isso, para a gente recomendar estas coisas. A melhor escolha vai depender do contexto, da avaliação inicial que se faz do casal, né, e da expertise do profissional de dominar elas para entregar e também saber encaminhar. O profissional deve encaminhar também, até mesmo o profissional. Então, cá estão as referências, e esse material, como eu falei, vai estar lá disponível, então, depois vocês podem conferir. Obrigado pelos joinhas, obrigado, pessoal, pela paciência, pelo tempo, por estarem aqui até agora.